É um assunto que tem vindo a ser acompanhado, como bem sabem, quer pelos serviços municipais, quer também pela Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal. Aliás, está aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e das pessoas que é um dos relatores da Comissão de Acompanhamento, a quem queria agradecer o trabalho incansável que tem sido feito, que tem sido muito útil e tem sido, a meu ver, um grande exercício de democracia na cidade. E por isso mesmo nós temos-nos contido de tomar algumas posições e de trazer este assunto aqui à reunião de executivo. Sucede, no entanto, que nós temos uma preocupação substantiva que vai para além daquilo que são as contingências dos atrasos das obras da metro, as questões mais técnicas das obras do metro, que naturalmente não vamos aqui, não nos parece importante aqui trazer. Nós, há muito poucos dias, fomos confrontados com um novo pedido da Metro do Porto para voltar a abrir as Cardosas, ou seja, para fazer uma nova intervenção nas Cardosas que irá obrigar novamente o trânsito que desce a descer pelos Loios, dizendo que precisam de mais uma obra que estimam em 3 semanas ou 4 semanas. A pergunta que nós então fizemos tecnicamente foi se essa obra é final, ou seja, se esperam nessa obra colocar já ou recolocar as linhas do elétrico. Como sabem, elas foram levantadas, ainda não foram recolocadas, então nós estimávamos, bom, pelo menos se vão agora recolocar, abrir outra vez as Cardosas, é expectável que vão colocar toda a infraestrutura da SCCP relativamente ao elétrico. E dizem-nos que não. Ou seja, dizem que para o ano vão ter que intervir novamente nas Cardosas. Ora bem, esta situação preocupa-nos particularmente e é esse assunto que aqui vamos trazer. Porquê? Porque, como se bem se recordam, a Metro do Porto informou os portuenses, pouco antes do São João, que a partir do São João a Avenida dos Aliados e as Cardosas estavam desocupadas. Isto foi em junho. Aquilo que nos preocupa, e nós vamos voltar atrás. A primeira preocupação que nós tivemos relativamente à questão da informação ou desinformação à população, recordam-se bem que teve a ver com a questão das enxurradas. Quando sucederam as enxurradas, e foram enxurradas graves, e queria aqui mais uma vez chamar a atenção do trabalho que foram feitos pelos trabalhadores deste município para retomar a normalidade, tanto quanto possível, o município do Porto, como sabe, o Executivo foi bastante prudente e disse, bom, vamos tentar perceber o que é que aconteceu. Nesse próprio dia, a Metro do Porto não se coibiu de fazer declarações públicas a dizer que a responsabilidade era das águas do Porto e do município, que nada tinha a ver com a obra. A seguir, aquilo que aconteceu, como muito bem sabem, foi pedido um parecer ao LNEC, as senhoras e os senhores conhecem o parecer do LNEC, e o parecer do LNEC demonstrou que aquele problema, em grande parte pelo menos, e está lá até quantificado, foi provocado pelas obras e pela forma como as obras estavam a ser feitas. Não é pela obra, é pela forma como as obras estavam a ser feitas, que não estavam a seguir os patamares recomendados. Nós, logo aí, começamos a ficar preocupados. E porquê? O pior que pode acontecer à população é a população ser desinformada. Nós sabemos muito bem que há atrasos nas obras e que há contingências nas obras e há acidentes nas obras. Nós próprios sabemos que algumas obras do município se atrasam. Mas, quando elas se atrasam, nós não dizemos que elas não se atrasam. Nós dizemos atrasou-se. Dizemos, olha, nós sabemos às vezes quando é que começa, não sabemos quando é que acaba. Esta situação das lojas inundadas foi um problema muito complicado. Porquê? Para o cidadão comum, ficou a convicção de que isto era uma responsabilidade da Câmara. Aliás, houve pessoas que tiveram cuidado, aliás está aqui referido José Luís Carneiro, como Ministro da Administração Interna, que teve o cuidado de dizer, na altura, que a obra pode ser uma justificação. A verdade é que a Metro do Porto entrou desde aí em negacionismo. Depois tivemos a questão, para além disto, tivemos a questão muito preocupante dos prazos. Mais uma vez,
não tem grande problema, ou tem o problema que tem, e é um problema que a população entende, que as frentes de obra tenham atrasos. Preocupa-nos a nós que todas as frentes de obra tenham atrasos. Haver uma preocupação, haver um problema de projeto num determinado sítio ou num determinado local, é normal. Agora, quando todas têm um problema, isso é um bocado incompreensível. Mas é mais incompreensível quando o dono da obra diz que não há problema. Porquê? Porque, mais uma vez, a população não entende. Há uma incapacidade do munícipe compreender que, de facto, as obras não estão prontas. Nós tivemos o caso da Rotunda da Boa Vista. Na Rotunda da Boa Vista, tivemos também os problemas que tivemos, como bem sabem, em que se foram criadas expectativas à população relativamente ao que estava a acontecer na Rotunda e, ao fim do cabo, nada sucedeu. Tivemos a questão das árvores que conhecem. E agora, a última informação que temos da Metro do Porto é que querem fazer uma nova intervenção na Rotunda da Boa Vista, utilizando exatamente o mesmo método que levou, segundo os estudos que nós temos, à condenação de algumas daquelas árvores centenárias que lá estão. E não sabemos o que vai acontecer. E não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Tivemos ainda o caso paradoxal do Metrobus, em que ainda há dias a Metro do Porto disse que estava tudo pronto e que agora era a STCP que coloca lá os autocarros. Ora, a Metro do Porto sabe, pode tentar enganar a população, mas sabe que o projeto era um projeto de chave na mão. A Metro do Porto decidiu, o Governo, que quem devia fazer aquele projeto do princípio ao fim era a Metro do Porto. Não era o município, nem era a STCP. Aquela obra implicava não apenas a construção do canal, ou a alteração de um canal, como implicava também um conjunto de condições técnicas, nomeadamente uma central de produção de hidrogênio e a compra de veículos adequados. Só depois disso estar concretizado é que a operação passaria à SCCP. Toda a gente sabe disto, a Metro sabe isto muito bem. Nós até conseguimos compreender que possa ter corrido mal o concurso público para os veículos. Isso acontece. Sucede. O que não pode suceder é o lavar de mãos e dizerem à população, como disseram, que no dia 23 de agosto a obra estava pronta e que a SCCP cooperasse. Porque a Metro do Porto sabia muito bem que a obra não poderia estar pronta no dia 23 de setembro. Aliás, o canal ainda não está, ainda hoje lá passei. Continuam a decorrer lá obras, hoje. Portanto, não estamos no dia 23 de agosto. Mais do que isso, a Metro do Porto também sabe que a SCCP não tem autocarros que permitam abrir a porta do lado esquerdo. E, portanto, sabe muito bem. Só que para a população, o facto da Metro do Porto insistir naquilo, eu vou pedir desculpa pela expressão, numa mentira sucessiva, causa enorme dano à imagem do sistema, que nós acreditamos que no fim vai ser bom, causa uma decadência na confiança que os cidadãos têm nas instituições e coloca o município do Porto permanentemente numa situação defensiva. Além de que o facto de não ser comunicado precisamente aquilo que são os calendários que já conhecem, porque ninguém acredita que ninguém acredita que a linha rosa vai estar pronta no mês de julho do próximo ano. Ninguém. Mas isso causa também enormes constrangimentos à população, causa enormes constrangimentos ao comércio, causa imensos constrangimentos, acima de tudo, à confiança que os cidadãos deveriam ter naquilo que é um projeto muito importante. O projeto da Metro do Porto foi um projeto que foi abraçado pelos portuenses com enorme paixão. Aquilo que aconteceu no Porto, no final do século passado, da afirmação daquilo que era a vontade de uma população, de toda uma população de ter metro, quando diziam que era impossível, foi de facto uma aposta que mobilizou os cidadãos. E é muito importante que nós não deixemos que esta imagem seja destruída pela incapacidade. Não é apenas a incapacidade de concretização, porque essa eu não consigo avaliar. É pela necessidade de permanentemente desinformar a população, porque a desinformação acaba sempre por, no fim, ser extraordinariamente lesiva para os interesses da cidade e causa, como digo, um enorme constrangimento. E a cidade vive este constrangimento. E, portanto, era disto que vos queria dar nota.